Olá, Namastê, sejam bem-vindos aí a mais um encontro aqui no Ciência Yoga. Hoje a gente continua aí a nossa leitura do livro Ishvara em Sua Vida, do Swami Dayananda. E esses dois capítulos que eu trago para vocês hoje conversam entre si. O segundo é praticamente uma consequência lógica do primeiro. Então vamos com calma, porque o raciocínio dele é construído devagar, passo a passo. O capítulo começa com uma pergunta bem simples, mas que desmonta a gente por dentro. Se eu sou filho dos meus pais e sou pai ou mãe dos meus filhos, quem eu sou quando eu não estou em nenhuma dessas relações? Quando eu sou só consciência? Essa pergunta, gente, não é retórica. O Swami Dayananda diz que o Shastra, a tradição, já tem uma resposta para isso e ela não é complicada de entender, mesmo sendo profunda. A resposta é: como indivíduo, eu estou relacionado com um todo. Ele usa dois termos em sânscrito aqui: Vyasti, o indivíduo, a parte, e Samasti, o todo, o conjunto. E o ponto central é esse. Essa relação entre o indivíduo e o todo nunca se interrompe. Diferente da relação de filho, que em alguns momentos se transforma, porque quando você se torna pai, de certa forma, o filho em você é parcialmente substituído pelo pai. A relação com o todo, não. Ela permanece a mesma o tempo inteiro. Ela não se sobrepõe, não se substitui e não termina. Ele usa uma imagem muito boa para descrever isso. A árvore na floresta. A árvore é parte de uma floresta inteira. Ela compõe a floresta. Tem sua própria descendência, as árvores filhote que nascem dela, e ainda assim isso não eclipsa a relação dela com a floresta inteira. As duas relações coexistem sem conflito. Tudo nos é dado. A partir daí, o Swami abre essa sessão. Tudo é dado. E aqui ele começa a listar de um jeito quase assim provocador tudo aquilo que nós recebemos sem nunca termos escolhido. O sol já estava lá, a terra já estava lá, o universo inteiro já estava lá quando você nasceu. Você não escolheu seus pais, não escolheu a época em que nasceu, nem o lugar, nem a cultura. O corpo físico é dado. O programa de crescimento embutido nesse corpo é dado. O oxigênio que o organismo precisa, o sistema digestivo que transforma a comida em energia, os sentidos, o intelecto, tudo dado. O poder, a capacidade de desejar também. Segundo ele, isso também é dado. Uma vaca não deseja uma câmera filmadora. Um ser humano, sim, porque essa capacidade de desejar, de ter ambição, de projetar o que ainda não existe, isso não foi criado por nós, foi dado. E junto com o desejo, vem também o poder de agir, de realizar, de satisfazer esse desejo. A conclusão dele parece radical, mas é muito coerente. Nada, na verdade, é criado por nós. Nenhuma grama de matéria é criada. Nenhuma grama é destruída. Tudo que existe, tudo que conhecemos, tudo que não conhecemos e tudo aquilo que nem pode ser conhecido, mas que existe, isso tudo junto é o que na tradição chamamos de sarvam, o todo. E é exatamente essa constatação que abre a porta para o próximo capítulo. O doador de tudo é todo conhecimento. Porque se tudo nos é dado, a pergunta inevitável é: existe um doador? E se existe, onde ele está? O Swami Dayananda constrói o raciocínio com exemplos muito concretos. O primeiro é o relógio. Eu fui à Suíça e nos Alpes os relógios brotam da terra como uma fonte de água. Eu só peguei um. Ninguém aceitaria essa história, né? E por quê?
porque o relógio é complexo demais para ser natural. Ele é uma sristi, uma criação feita por alguém que sabia o que estava fazendo. E ele estende esse raciocínio para outros exemplos também. O exemplo do ninho do pássaro tecelão, mesmo sendo feito de material natural, fibra, capim, né? A organização daquele material não é natural. Foi feita com inteligência, com propósito, pelo pássaro. E o mesmo vale para a colmeia, para o carro, para a bicicleta, para a roupa que você está vestindo aí, para as paredes, para as cadeiras. Tudo isso é sristi, uma criação. Daí então ele muda de direção. E os seus olhos, ele pergunta assim, ninguém os fabricou conscientemente. E ainda assim eles são de uma complexidade extraordinária, né? E aí vem uma passagem interessante do capítulo. Ele fala do coração, um órgão que bombeia sangue para o corpo inteiro sem parar, por décadas, sem descanso. Ele propõe um exercício mental para a gente. Tenta abrir e fechar as mãos por 75 minutos seguidos, sem parar. Impossível, né? Depois de 10 minutos, a gente já quer uma pausa, um café, né? Mas o coração faz isso sem interrupção, por 70, 80 anos, né? E tem mais. O coração também precisa de sangue para funcionar. E ele mesmo irriga a si próprio, através da aorta e das artérias coronárias, né? Se não fosse assim, a gente precisaria de um segundo coração para alimentar o primeiro e um terceiro para alimentar o segundo. Uma pilha de corações até o céu, como ele diz, de um jeito bem humorado, né? O que é evidentemente absurdo, né, gente? A conclusão: existe inteligência organizando esse sistema. Não um indivíduo específico, mas uma inteligência. E aí ele amplia a lente do corpo para o cosmos. Ele fala da teoria do Big Bang. Como estatisticamente, a cada estágio da formação do universo, a probabilidade de não acontecer era sempre maior do que a de acontecer. E mesmo assim aconteceu. Continua acontecendo. Partículas estúpidas, como ele diz, sem consciência, não se organizam sozinhas para formar olhos, ouvidos, sistemas inteiros de percepção. Existe uma inteligência por trás desse agrupamento, seja no nível quântico, seja no nível macro. E é aqui que ele chega no ponto central do capítulo. Ele diz: quando falamos de conhecimento, estamos falando do conhecimento total. Tudo que você conhece, mais tudo que você não conhece, mais tudo aquilo que nem pode ser conhecido, mas que existe. Essa totalidade é o sarvam, o todo. E se existe um doador de tudo, esse doador precisa ser conhecedor de tudo. O fazedor de um pote precisa saber o que é um pote. O fazedor de tudo é necessariamente o conhecedor de tudo, portanto. E esse ser consciente, conhecedor de tudo, com a capacidade e o poder de criar, é isso que em sânscrito chamamos de Ishvara. Em português e em tantas outras tradições de Deus. Então é isso, gente. Esses 2 capítulos fazem um movimento muito elegante, né? Eles partem de uma pergunta bem íntima: quem sou eu além dos meus papéis? Passam pela constatação de que absolutamente tudo nos foi dado e chegam numa conclusão lógica de que esse dado pressupõe um doador. E esse doador é, por definição, consciência e conhecimento total. Na próxima aula, a gente continua a leitura e vamos aprofundar aí o que o Swami Dayananda desenvolve a partir daqui sobre a natureza dessa inteligência Ishvara. Namastê. Muito obrigado.